Senhor presidente e senhores deputados, nós, na Comissão de Finanças, hoje tivemos o projeto que objetiva fazer a transferência, ou menos do que a transferência, a redução dos repasses para o Paraná Previdência por parte do Estado. A reforma da Previdência no governo Carlos Alberto Richa, que iniciou já em 2011, fez uma série de alterações nas contribuições e nos valores recebidos no Paraná Previdência. Obviamente que todos lembram que é o que mais tocou do 29 de abril, que foi consequência de uma tentativa inicialmente feita no dia 12 de fevereiro, que não resultou frutífera, e depois, posteriormente, no dia 29 de abril, que retirou quase 6 bilhões já da Previdência durante todo esse período, entre valores que seriam recolhidos e valores que foram diretamente retirados. Mas em 1998, a Previdência dos Servidores Públicos do Paraná era gerenciada pelo IP. Em dezembro de 98, o governador Jaime Lerner sancionou a Lei 12.398, que transformou o IP no Paraná Previdência. A lei que foi sancionada criou o Fundo de Previdência e o Fundo Financeiro. O Fundo de Previdência para atender os beneficiários, os benefícios aos servidores civis e militares, que na data da publicação da lei tinham até 50 anos homens e 45 anos mulheres para aposentadoria. Elaborado com o objetivo de atender os servidores que iriam levar mais tempo para se aposentar. E o Fundo Financeiro, para atender os benefícios aos servidores civis e militares que na data da publicação da lei tinham mais de 50 anos homens e 45 anos mulheres, e aos servidores civis e militares que já eram inativos e pensionistas. Na sequência, em 2012, o governador Carlos Alberto fez a primeira alteração, que foi a segregação de massas, quando o governador aprovou a Lei 17.435 de 2012, no final, inclusive, do período, que previa essa revisão de segregação de massas, que o regime próprio da Previdência passou a ser financiado mediante segregação, considerados Fundo de Previdência, Fundo Financeiro e Fundo Militar. E aqui eu faço um parênteses. À época, senhor presidente, nós aqui da oposição falamos, deputado Maurício, inclusive, deputado Lemos, deputado Pérez, deputado Nivelli, outros deputados que compunham o deputado Luessen, que estavam se criando fundos sem que houvesse nenhum tipo de lastro financeiro e que iria ter problema na sequência. Nós falamos isso, os sindicatos falaram isso, principalmente aqueles que são ligados diretamente nas universidades, à área da economia, vieram aqui e falaram isso, doutor Batista, o senhor lembra, várias pessoas ponderaram ao governo do Estado que aquilo ali iria dar problema. Não fomos ouvidos. O Fundo de Previdência tinha por objetivo atender o pagamento dos benefícios aos servidores civis que ingressassem após 31 de dezembro de 2003 e aos que já estavam aposentados pelo fundo. Na sequência, senhores deputados, o Fundo Financeiro atender o pagamento dos benefícios dos servidores civis que ingressassem até 31 de dezembro de 2003 e aos que já estavam aposentados pelo fundo. E o Fundo Militar criado sem lastro nenhum para atender os militares. E eu ainda perguntei, quem que vai fazer, quem vai verter recursos para esse fundo aqui dessa tribuna, se ele começa no espaço? O senhor lembra, professor Tercílio? Foi um dos debates que nós fizemos aqui. Paga como se não tem recurso? Bom, nós vamos ver como. Na prática, as medidas representaram uma redução do número de servidores do Fundo Financeiro e um acréscimo no Fundo Previdenciário. E é importante ressaltar que o Fundo Financeiro necessita de aporte ao recurso do Tesouro, uma vez que conta com o maior número de servidores que já se aposentaram. Por outro lado, o Fundo Previdenciário conta com um grande número de servidores que contribuem, mas que ainda não se aposentaram. A adoção de novos patamares para a recomposição do Fundo Previdenciário. O governo assumiu o compromisso de transferir, em 2012, como custeio adicional mensalmente de forma progressiva o percentual de 8,5% sobre o total da folha de pagamentos dos benefícios previdenciários custeados pelo Fundo de Previdência. Faço mais um parênteses. O governo fazer 8,5% de aporte, deputada Nivelli, pagando todos os... Tadeu, para concluir, ou pode falar na liderança da oposição?
Obrigado. Eu pergunto ao deputado Anibert se posso usar o... Pois não. Obrigado. Nós fazemos aqui uma ressalva. Ao não pagar a recomposição inflacionária, nada mais do que isso, inflacionária aos servidores públicos nesses 3 últimos anos, o governo está deixando de verter ao fundo previdenciário dezenas ou centenas de milhões de reais, justamente porque ele congelou o pagamento e o percentual repassado é sobre valores de 2015, que obviamente estão defasados. Taxação dos aposentados, vem em 2014, dentre outras medidas ditas de austeridade, com o aumento de tributos estaduais, a Lei 18.370 de 2014 instituiu a taxação dos aposentados estaduais. Os servidores aposentados passaram a ter desconto de 11% do seu benefício. O percentual refere-se à contribuição previdenciária e incide sobre o valor que ultrapassar o teto pago pela Previdência Social, R$ 5.845. Aí deu uma grande gritaria, inclusive, de setores, principalmente do Judiciário, do Ministério Público, que tem um rendimento mais alto, mas que não alteraram. Quem veio aqui nas galerias, quem veio fazer todas as manifestações que nós vimos naquele dia, foram justamente os sindicatos. Foram eles que organizaram os seus servidores, os seus trabalhadores, que vieram aqui dizer que estavam sendo tungados, né, para usar uma expressão grosseira, mas que estavam sendo tungados. A nova segregação de massa de 2015, 29 de abril de 2015, foi aprovada na Assembleia Legislativa uma nova reforma da Previdência baseada em outra revisão de segregação de massa. Com isso, a disposição dos fundos passou a ser a seguinte: Fundo de Previdência, atender ao pagamento dos benefícios aos servidores civis ingressados em 31 de dezembro de 2003, bem como aqueles que contarem, com idade igual ou superior a 73 anos até 30 de junho de 2015. Fundo Financeiro, atender os pagamentos dos benefícios aos servidores civis que ingressaram em 31 de dezembro de 2013, excluídos que contarem idade superior igual ou superior a 73 anos até 2015. E Fundo Militar, que, de novo, não houve alteração. Adoção de novos patamares para a recomposição do Fundo Previdenciário. Já mudou de novo, deputado Evandro. Vossa Excelência, que acompanha bem essa situação. Mudou de novo. Iniciar, no mínimo, a partir de 2030, com, no mínimo, 1% do total da folha de pagamento para a Previdência. 2030. Entre 31 e 51, o valor pago no período anterior, mais 1% até atingir o limite de 22%. Na época, nós falamos isso, é absolutamente inviável. Inviável. Você vai dizer que tem que recolher, professor Tercílio, 23% da folha para a Previdência. Ora, se nem a folha reajustam e pagam às vezes precatórias, agora vão botar 23%, mas como lá, provavelmente, 2051 a 2031, não sei quem daqui, com raras exceções, mas a maioria não estará aqui, e provavelmente em lugar nenhum, 2051, nós estamos falando de daqui uns 30, 40 anos, na prática, a partir de 2051, limite de 22%. Na prática, o governo transferiu do Fundo Financeiro para o Fundo Previdenciário o pagamento dos benefícios de servidores aposentados com idade acima de 73 anos, cerca de 33.500 servidores. O objetivo é dar fôlego para o caixa da administração estadual, proporcionando uma economia de 125 milhões de reais por mês. Esses mesmos 125 milhões que eles dizem que agora tem que ser passado pela Assembleia, 125 milhões de reais, foram passados. Que o governo dali para frente passou a pegar todos os meses 125 milhões de reais. Multiplica isso por 13, a partir de 2015 vai ver quanto que já deu. Após o primeiro ano dessa reforma, o déficit do Fundo de Previdência alcançou 1 bilhão e 600 milhões. O projeto de lei 191 de 2018, o último projeto enviado pelo governador Richa à Assembleia, propôs a seguinte alteração: retira o limite de 22%, que nós dissemos que não daria, do custeio suplementar ao Fundo Previdenciário como forma de compensação. O governo alega que o dispositivo alterado não fazia parte do projeto original e que não teve qualquer fundamento em estudo atuarial. O governador Carlos Alberto já sabia que não ia dar certo. Simplesmente confirmou que nós já tínhamos dito. Mas para aquilo, naquele momento, para poder resolver o problema, inventou e passou. O projeto de 2015 não previa qualquer medida de compensação ao Fundo Previdenciário em razão da entrada dos aposentados acima de 73 anos. Parece que vai pagar com moeda vinda do céu, porque não tinha nem dia de onde viria o dinheiro.
Desde o primeiro ano, nós apontamos todos esses erros. E o que era o governo agora? O governo Richer realizou 3 reformas da Previdência do funcionalismo estadual. Nenhuma dessas reformas do Poder Executivo conseguiu apresentar cálculos atuariais. Eu quero fazer aqui a seguinte lembrança, senhores deputados. Os aportes financeiros que deviam ser pagos nesse período não foram feitos. O projeto 402, que agora está para ser votado, e porque nós pedimos vista hoje na Comissão de Finanças, e eu espero que amanhã, devolvendo com voto contrário, possa um deputado pedir vistas ao parecer que seja dado, porque não é possível que a gente aprove isso aqui. Não é possível, falta menos de uma semana, professor Tercílio, para acabar o período desta legislatura, e nós vamos fazer com que os servidores públicos, se aprovado esse projeto, o seu fundo de previdência caminhe rapidamente para a insolvência. O Tribunal de Contas, que julgou com ressalvas as contas do governador Carlos Alberto, disse, Tribunal de Contas, não somos nós, o Tribunal de Contas disse em 2017 que em 18 anos, tanto que o Ministério Público de Contas recomendou que não fossem aprovadas as contas. Em 18 anos, o Paraná Previdência acaba a continuar essa batida. Eu acho que o Tribunal de Contas equivocou-se numa coisa, com isso aqui não serão 18 anos, será muito mais rápido. Porque nós estamos tirando dinheiro de novo, nós estamos dizendo agora que o governo não só não faz as suas contribuições atrasadas, deputado Hélio, como os saldos remanescentes servem para compensar os valores que o governo não recolheu. Na prática, é mais uma vez aquilo que foi feito numa escala maior lá em abril de 2015 e que agora, de uma forma menor, porque pega percentuais menores e de um segmento só, mais uma vez o governo do Estado, infelizmente, a governadora Cida Borghetti, manda para cá um projeto quando faltam, volto a dizer, quantas sessões? 5, senhor presidente. Ordinárias? 3, 4? 3 sessões ordinárias. Uma amanhã, extraordinária, se houver, uma na segunda-feira, uma na terça-feira, provavelmente pela manhã, porque à tarde teremos diplomação, e quarta-feira é feriado, né? Quarta-feira não é dia do Estado, não sei das quantas. Emancipação do Paraná, senhor presidente. Deputado Tadeu, nunca a Assembleia, nesse feriado, suposto feriado... Eu acho que nós nunca ficamos com sessão até o dia 20. Já tivemos sessão, normal. De qualquer forma, são no máximo 5 sessões. Não há como debater com os servidores públicos em 5 sessões um projeto que vai impactar as suas vidas, vai impactar a sua previdência em pelo menos 150 milhões de reais. Nenhum momento o Fórum Estadual dos Servidores Públicos, que representa e negocia em nome dos servidores, foi chamado, ou qualquer outro sindicato foi chamado, para tomar conhecimento do projeto, para dar, pelo menos, com a sua assessoria técnica, o seu entendimento sobre o projeto. Nenhum momento. Então eu faço aqui um apelo, que este projeto, que está em regime de urgência, seja retirado do regime de urgência e que nós possamos voltar a debatê-lo, senhor presidente, no ano que vem, dentro do novo governo, que será o governo do governador Carlos Ratinho Júnior, Carlos Massa Júnior, lá o Ratinho Júnior, que a gente possa debater à luz de todos os entendimentos com todos os interessados, inclusive porque há manifestação expressa do próprio Tribunal de Contas recomendando cautela e colocando uma série de situações que, no mínimo, eu diria que nós deveríamos olhar, apesar de ser o Tribunal de Contas um órgão que faz parte da Assembleia Legislativa, mas formalmente enviando para essa casa, no mínimo nós deveríamos olhar com cautela, isso está sendo votado aqui. Porque não é possível você, mais uma vez, no término dos 8 anos de governo, que começou com o governador Carlos Alberto e termina com a governadora Cida Borghetti, nós tenhamos 2 vezes a mesma história. Pegar dinheiro da Previdência com o argumento que precisamos recompor o caixa do Estado. Os servidores não são responsáveis pelo caixa do Estado. Os servidores não são responsáveis pelo eventual déficit do Estado, mesmo com os 5 bilhões que foi dito que ficam no caixa.
mas os servidores não podem ser prejudicados, e não serão certamente prejudicados, se depender de nós, para concluir, deputado, por conta de projetos que têm como único objetivo engordar o caixa e cobrir eventuais furos feitos durante os últimos 8 anos. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados.